Capítulo 74. Mirren está no meu quarto quando abro a porta. Está sentada à escrivaninha com a mão sobre meu laptop. Queria saber se podia ler os e-mails que me mandou ano passado, ela disse. Você ainda tem? Sim, nunca li nenhum deles, ela disse. No início do verão, eu fingi que tinha lido, mas nunca abri. Por que não? Simplesmente não abri, ela disse. Achei que não importava, mas agora acho que importa. E veja, ela disse com leveza. Até sair da casa para fazer isso. Engulo o máximo de raiva que posso. Entendo você não ter respondido, mas porque nem ao menos leu meus e-mails. Eu sei, Mirren diz, é péssimo, eu sou uma péssima pessoa. Por favor, posso ler os e-mails agora? Abro o laptop. Faço uma busca e encontro todas as mensagens direcionadas a ela. São 28. Leio sobre seu ombro. A maioria são e-mails agradáveis e educados de uma pessoa que não parece ter dores de cabeça. Mirren, amanhã viajo para a Europa com meu pai infiel, que, como você sabe, é também extremamente chato. Desejo-me sorte e saiba que eu queria estar passando o verão em Beachwood com você, com Johnny e até com Getty. Eu sei, eu devia ter superado isso. Já superei. Já. Estou indo para Marbella conhecer espanhóis bonitões, veja só. Estou pensando se consigo fazer meu pai comer os pratos mais nojentos de cada país que visitarmos, como castigo por ter fugido para o Colorado. Aposto que consigo. Se ele me ama realmente, vai comer rã, rim e formigas cobertas com chocolate. Cadence. A maioria era assim, mas alguns e-mails não eram agradáveis nem educados. Eram deploráveis e verdadeiros. Mirren, inverno em Vermont, escuro, escuro. Minha mãe continua me observando enquanto durmo. Minha cabeça dói o tempo todo. Não sei o que fazer para a dor parar. Os remédios não funcionam. Alguém está partindo o topo da minha cabeça com um machado. O machado cego que não consegue fazer um corte preciso no meu crânio. Quem quer que o esteja segurando tem que ficar golpeando minha cabeça, batendo repetidas vezes, nem mesmo no mesmo lugar. Tenho múltiplos traumas. Às vezes sonho que quem segura o machado é o vovô. Outras vezes sou eu. Outras vezes é Getty. Desculpe parecer louca, minhas mãos estão trêmulas enquanto digito isso e a tela é brilhante demais. Quero morrer às vezes, minha cabeça dói demais. Fico te escrevendo todos os meus pensamentos mais lúcidos, mas nunca menciono os obscuros, mesmo que eu os tenha o tempo todo. Então estou dizendo agora. Mesmo se você não responder, vou saber que alguém escutou. E isso pelo menos já é alguma coisa. Cadence. Lemos todos os 28 e-mails. Depois de terminar, Mirren me dá um beijo no rosto. Não posso nem pedir desculpas, ela me diz. Não existe uma palavra no Scribd para escrever como me sinto mal. Então, ela vai embora. Capítulo 75. Levo o laptop para a cama e crio um documento. Pego minhas anotações em papel quadriculado e começo a digitá-los, além de todas as novas lembranças, rapidamente e com milhares de erros. Preencho com hipóteses os espaços vazios, não ocupados por lembranças verdadeiras. O Centro Sinclair de Socialização e Petisco, você não vai ver mais aquele namorado. Ele quer que eu fique bem longe de você. Adoramos Indemer, não é, Candy? Tia Carrie chorando, usando a jaqueta de nylon do Johnny, Getty jogando bolas para cães na quadra de tênis. Minha nossa, os cães. Os malditos cães, Fátima e Príncipe Filho. Os cães morreram naquele incêndio. Agora eu sei, e a culpa é minha. Eles eram cães tão desobedientes, não eram como Bosch, Grande e Pup, adestrados pela minha mãe. Fátima e Príncipe Will comiam estrelas do mar na praia, depois movimentavam no meio da sala. Sacudiam água de seus pelos embaraçados. Fuçavam a comida do piquenique, mastigavam fribês até virarem pedaços inúteis de plástico. Adoravam bolas de tênis e desciam para a quadra para encher de baba qualquer um que ficasse pelo chão. Não sentavam quando alguém mandava, ficavam pedindo comida perto da mesa. Quando o fogo começou, os cães estavam em um dos quartos dos hóspedes. Meu avô muitas vezes os fechava no andar de cima, quando o Clermont estava vazio à noite. Ainda assim, eles não comeriam sapatos nem ficariam uivando perto da porta de tela. Meu avô os tinha prendido antes de sair da ilha, e nós não tínhamos pensado neles. Eu tinha matado aqueles cães. Era eu quem tinha cães em casa, quem sabia onde Príncipe Philly e Fátima dormiam. Os outros mentirosos não pensavam nos cachorros, não muito pelo menos, não como eu. Eles tinham morrido queimados. Como posso ter me esquecido deles assim? Como posso ter ficado tão envolvida em meu exercício criminal idiota, na agitação, na raiva das tias e do meu avô? Fátima e Príncipe Philly queimando. Farejando sobre a porta, inalando fumaça, abanando o rabo com a esperança, esperando alguém aparecer para resgatá-lo, latindo. Que morte horrível tiveram aqueles pobres, queridos e desobedientes cães.
Capítulo 76. Saio correndo do Windermere. Está escuro lá fora. É quase hora do jantar. Meus sentimentos escorrem pelos olhos, enrugado pelo meu rosto, fazem meu corpo todo tremer enquanto imagino os cães ansiando pelo resgate, olhando fixamente para a porta conforme a fumaça invade. Para onde ir? Não posso encarar os mentirosos em Cundendon. Will ou tia Carrie pode estar em Redgate. A porta da ilha é tão pequena que não tenho para onde ir. Estou presa ali, onde matei aqueles pobres cães. Toda a ousadia de hoje pela manhã. O poder, o crime perfeito, a derrubada do patriarcado. O modo como nós, os mentirosos, salvamos o ídolo de verão e o transformamos em um lugar melhor. O modo como mantivemos nossa família unida ao destruir uma parte dela. Tudo isso é ilusão. Os cães estão mortos, os cães idiotas e fofos, os cães que eu podia ter salvado, cães inocentes que ficavam radiantes quando alguém lhes dava um pedaço de hambúrguer ou dizia seus nomes. Cães que adoravam andar de barco, que corriam livres o dia todo com patas sujas de lama. Que tipo de gente age sem pensar em quem poderia estar preso em um quarto no andar de cima, confiando nas pessoas que sempre o mantiveram em segurança e os amaram? Estou chorando um choro estranho, silencioso, parada na passagem entre Windermere e Redgate. Meu rosto está molhado, meu peito está apertado. Volto cambaleando para casa. Get está na porta. Capítulo 77. Ele dá um pulo quando me vê e me envolve com o braço. Soluço em seu ombro e enfio os braços em sua jaqueta em volta de sua cintura. Ele não pergunta o que há de errado até eu dizer. Os cães, digo finalmente, nós matamos os cães. Ele fica em silêncio por um instante. Depois, Não digo mais nada até meu corpo parar de tremer. Vamos sentar, Get diz. Nos acomodamos nos degraus da varanda. Get apoia a cabeça na minha. Eu amava aqueles cães, digo. Todos nós amávamos. Eu engasgo com as palavras. Acho melhor não falar mais sobre isso, ou vou começar a chorar de novo. Tudo bem. Ficamos sentados mais um tempo. É só isso? Get pergunta. O quê? Você está chorando só por isso? Não me diga que tem mais alguma coisa. Ele fica em silêncio. E continua em silêncio. Ah, droga, tem mais, digo, e meu peito parece oco e gelado. Sim, diz Get, tem mais. Mas alguma coisa que as pessoas não estão me dizendo, mas alguma coisa que minha mãe preferiu que eu não lembrasse. Ele para um instante para pensar. Acho que estamos dizendo, mas você não quer ouvir. Você está doente, Cadence. Vocês não estão me dizendo diretamente, digo não. E por que não? Penny diz que seria melhor assim. E bem, com todos nós aqui, eu tinha esperança de que você lembraria. Ele tira o braço do meu ombro e abraça os joelhos. Get, meu Get. Ele é contemplação e entusiasmo, ambição e café forte. Amo as pálpebras de seus olhos castanhos, sua pele morena e macia, o lábio inferior protuberante. Sua mente, beijo seu rosto. Lembro mais sobre nós do que antes, digo a ele. Lembro que nós nos beijamos na porta do quartinho dos fundos antes de tudo dar errado. Nós dois nas quadras de tênis, conversando sobre Ed ter pedido Kerry em casamento. Na costa, na pedra lisa, onde ninguém podia nos ver. E na praia pequena, conversando sobre o incêndio. Ele confirma. Mas ainda não me lembro do que deu errado, digo. Por que não estávamos juntos quando eu me machuquei? Nós brigamos? Eu fiz alguma coisa? Você voltou para Raquel? Não consigo olhar nos olhos dele. Acho que mereço uma resposta sincera, mesmo se isso que existe entre nós agora não for durar. Get frente o rosto e cobre com as mãos. Eu não sei o que fazer, ele diz. Não sei o que devo fazer. Apenas me conte. Não posso ficar aqui com você, ele diz. Preciso voltar para Cundendon. Por quê? Eu preciso, ele diz, levantando-se e andando. Então ele para e se vira. Eu estraguei tudo. Sinto muito, Cad. Sinto tanto, ele está chorando novamente. Eu não devia ter te beijado, nem feito um balanço de pneu para você, nem ter te dado rosas. Não devia ter dito o quanto te acho linda. Eu quis tudo isso, eu sei, mas eu devia ter me afastado. Foi muito errado ter feito essas coisas. Sinto muito. Volte aqui, digo, mas quando ele não se mexe, vou até ele. Coloco as mãos em seu pescoço e o rosto junto ao dele. Beijo-o com intensidade, para que saiba que é de verdade. Sua boca é tão macia e ele é simplesmente a melhor pessoa que conheço. A melhor pessoa que conheci, independentemente das coisas ruins que possam ter acontecido entre nós e do que vem acontecer depois. Eu te amo, sussurro. Ele se afasta. É disso que estou falando. Sinto muito. Só queria te ver. Ele se vira e desaparece no escuro. Capítulo 78.
Hospital em Martha's Vineyard, verão dos 15, depois do acidente. Eu estava deitada em uma cama coberta por um lençol azul. Todo mundo sempre imagina lençóis de hospitais brancos, mas esses eram azuis. O quarto estava quente. Eu tinha um acesso intravenoso no braço. Minha mãe e meu avô olhavam fixamente para mim. Meu avô segurava uma caixa de doces de Edgarton que havia trazido de presente. Fiquei tocada por ele lembrar que eu gostava dos doces de Edgarton. Eu estava escutando música com fones de ouvidos, então não dava para ouvir o que os adultos diziam. Minha mãe chorava. Meu avô abriu a caixa de doces, tirou um e ofereceu para mim. A música. Nossa juventude está enfraquecida. Não vamos desperdiçá-la. Lembre-se do meu nome, porque fizemos história. Nananana. Levantei a mão para tirar os fones. Estava enfaixada. Minhas duas mãos estavam enfaixadas. E meus pés. Dava para sentir o esparadrapo deles debaixo do lençol azul. Minhas mãos e meus pés estavam enfaixados porque estavam queimados. Capítulo 79. Era uma vez um rei que tinha 3 lindas filhas. Não, espere. Era uma vez 3 ursos que moravam em uma casinha na floresta. Era uma vez 3 cabritos que moravam perto de uma ponte. Era uma vez 3 soldados vagando juntos pelas estradas depois da guerra. Era uma vez 3 porquinhos. Era uma vez 3 irmãos. Não é isso. É essa variação que eu quero. Era uma vez 3 lindas crianças, 2 meninos e uma menina. Quando cada um dos bebês nasceu, os pais ficaram exultantes, os céus ficaram exultantes, até mesmo as fadas ficaram exultantes. Elas compareceram às festas de batismo e deram aos bebês dons mágicos. Estalo, iniciativa e sarcasmo, contemplação e entusiasmo, ambição e café forte, açúcar, curiosidade e chuva. E também tinha uma bruxa, sempre tem uma bruxa. A bruxa tinha a mesma idade das lindas crianças, e conforme ela e eles cresciam, tinha cada vez mais inveja da menina e dos meninos também. Eles haviam sido agraciados com todos esses dons fantásticos, dons que haviam sido negados à bruxa em seu próprio batismo. O menino mais velho era forte, veloz, talentoso e bonito, embora fosse extremamente baixo. O outro menino era estudioso e sincero, embora fosse um forasteiro. E a menina era esperta, generosa e ética, embora se sentisse impotente. A bruxa não era nada disso, pois os seus pais haviam irritado as fadas. Nenhum dom lhe fora concedido. Ela era solitária. Seu único poder era sua magia negra e repugnante. Ela confundia ser frugal com ser caridosa e doava seus bens sem fazer o bem a eles. Confundia estar doente com ser corajosa e agonizava imaginando ser digna de louvor por isso. Confundia sagacidade com inteligência e fazia as pessoas rirem em vez de tirar o peso de seu coração ou fazê-las raciocinar. Sua magia era tudo o que tinha e ela a usava para destruir o que mais admirava. Visitava todos os jovens por volta do seu 10º aniversário, mas não lhes fazia mal imediatamente. A proteção de algum tipo de fada, a fada lilás talvez, impedia que fizesse isso. Então ela os amaldiçoava. Quando você completar 16 anos, proclamava a bruxa com uma onda de inveja. Quando todos nós completarmos 16 anos, ela disse àquelas lindas crianças, vão espetar o dedo no fuso de uma rosa de fiar. Não, vão riscar um fósforo, sim, vão riscar um fósforo e morrer nas chamas. Os pais das lindas crianças ficaram assustados com a maldição e tentaram, como qualquer um faria, evitá-la. Mudaram-se com as crianças para bem longe, para um castelo e uma ilha exposta ao vento. Um castelo onde não havia fósforos. Lá certamente estariam seguros. Lá certamente a bruxa nunca os encontraria. Mas ela os encontrou. E quando estavam com 15 anos, pouco antes de completar 16, quando seus pais ainda não estavam esperando, a bruxa invejosa inseriu sua abominável e perigosa figura na vida deles, na forma de uma criada loira. A criada fez amizade com elas. Ela os beijou e os levou para passear de barco e comprou doces para elas e lhe contou histórias. Então lhes deu uma caixa de fósforo. As crianças ficaram hipnotizadas, pois prestes a completar 16 anos, nunca tinham visto fogo. Vamos lá, risquem um palito, disse a bruxa sorrindo. O fogo é belo, nada de ruim vai acontecer. Vamos lá, ela disse, as chamas vão purificar sua alma. Vamos lá, ela disse, pois vocês podem pensar por si próprios. Vamos lá, ela disse, de que vale a vida se não agirmos? E eles deram ouvidos a ela. Pegaram os fósforos e os riscaram. A bruxa observou a beleza deles queimando, o estalo, a inteligência, a esperteza, a sinceridade, o charme, os sonhos para o futuro. Ela viu tudo desaparecer na fumaça.
Parte 5. Verdade. Capítulo 80. Eis a verdade sobre a bela família Sinclair. Pelo menos a verdade que meu avô conhece. A verdade que ele teve o cuidado de manter fora dos jornais. Há 2 verões, em uma noite quente de julho, Getty Wink Patente Pat e Mirri Sinclair Sheffield e Jonathan Sinclair Dennis morreram em uma casa que pegou fogo, supostamente devido a um galão de combustível de motor que virou no cantinho dos fundos. A casa em questão se reduziu a cinzas antes que o corpo de bombeiros da região conseguisse chegar ao local. Cadence e Sinclair Ashman estavam presentes na ilha no momento do incêndio, mas só percebeu o que estava acontecendo quando o fogo já estava bem avançado. A conflagração a impediu de entrar na instalação quando se deu conta de que havia pessoas e animais presos lá dentro. Ela teve queimadura nas mãos e nos pés na tentativa de resgate. Depois correu para outra casa da ilha e telefonou para os bombeiros. Quando a ajuda finalmente chegou, a senhorita Ashman foi encontrada na praia pequena com metade do corpo dentro da água em posição fetal. Ela não foi capaz de responder perguntas a respeito do que havia acontecido e pareceu ter sofrido traumatismo crânioencefálico. Teve de receber sedação pesada durante vários dias após o acidente. Harry Sinclair, dono da ilha, recusou qualquer investigação formal a respeito da origem do incêndio. Muitas árvores dos arredores foram dizimadas. Foram realizados os funerais de Getty Wink, Matthew Patch, Mirri Sinclair Sheffield e Jonathan Sinclair Dennis, nas cidades de Cambridge e Nova York, onde residiam. Cadence Sinclair Ashman não estava bem o bastante para comparecer. No verão seguinte, a família Sinclair voltou à ilha Bestwold. Ela se desintegrou. Eles ficaram de luto, beberam muito. Depois construíram uma nova casa onde as cinzas da anterior. Cadence Sinclair Ashman não tinha nenhuma lembrança dos fatos que cercaram o incêndio, nenhuma lembrança do ocorrido. Suas queimaduras se curaram rapidamente, mas ela passou a apresentar amnésia seletiva no que dizia respeito aos acontecimentos do verão anterior. Insistia em acreditar que havia batido a cabeça enquanto nadava. Os médicos presumiram que suas dores de cabeça debilitantes eram causadas por luto não reconhecido e culpa. Foi medicada com drogas pesadas e ficou extremamente frágil, tanto física quanto mentalmente. Os mesmos médicos aconselharam a mãe de Cadence a parar de explicar a tragédia se ela não conseguisse lembrar sozinha. Era demais para ela receber notícia do trauma todos os dias como se fosse novidade. Melhor deixar que lembre no seu próprio ritmo. Ela não deve voltar à ilha Bestwold antes de ter um tempo substancial para se curar. Na verdade, qualquer medida possível deve ser tomada para mantê-la longe da ilha no ano subsequente ao acidente. Cadence começou a exibir um desejo inquietante de se livrar de todas as suas posses desnecessárias, até mesmo coisas de valor sentimental, quase como se pagasse por crimes do passado. Escureceu o cabelo e passou a se vestir com muita simplicidade. Sua mãe procurou ajuda profissional para explicar o comportamento de Cadence e foi informada de que parecia uma parte normal do processo de luto. No segundo ano, após o acidente, a família começou a se recuperar. Cadence voltou a frequentar a escola depois de longos períodos de ausência. Com o tempo, expressou o desejo de voltar à ilha Bestwold. Os médicos e os outros membros da família concordaram. Podia ser bom para ela fazer exatamente isso. Na ilha, ela talvez conseguisse se curar. Capítulo 81. Lembre-se, não molhem os pés nem as roupas. Encharque os armários de roupa de cama, as toalhas, os pisos, os livros e as camas. Lembre-se, deixem a lata de gasolina longe dos jornais para conseguir sequer pegá-los fogo. Vejam começar, vejam que está queimando, depois corram. Usem a escadaria da cozinha e saiam pela porta do quartinho dos fundos. Lembre-se, peguem a lata de gasolina e levem de volta ao ancoradouro. Vejo vocês em Cunderdon. Vamos colocar as roupas na máquina de lavar, vestir outras e ver as chamas antes de ligar para os bombeiros. Foram as últimas palavras que eu disse a eles. John e Mirren foram para os 2 andares de cima da Claremont, levando latas de gasolina e sacos de jornais velhos para iniciar o fogo. Antes de Getty descer para o porão, eu o beijei. Vejo você em um mundo melhor. Ele me disse e eu ri. Estávamos meio bêbados. Ficamos bebendo as sobras de vinhos das tias desde que elas saíram da ilha. O álcool me deu uma sensação de euforia e poder que até eu me ver sozinha na cozinha. Então senti tonturas e náuseas. A casa estava fria. Parecia algo que merecia ser destruído. Estava cheio de objetos pelas quais as tias brigavam. Obras de arte valiosas, porcelana, fotografias, tudo que abastecia a raiva da família. Dei um soco no retrato de minha mãe.
carribis quando criança sorrindo para a câmera. O vidro quebrou e eu caí para trás. O vinho estava embaçando minha cabeça. Eu não estava acostumada a beber. Lata de gasolina em uma mão, saco de jornal na outra. Decidi fazer aquilo o mais rápido possível. Espalhei o líquido pela cozinha primeiro, depois na despensa, joguei na sala de jantar e estava encharcando os sofás da sala de estar quando me dei conta que devia ter começado pela ponta mais afastada do quartinho dos fundos. Era por ele que sairíamos. Eu devia ter jogado o combustível na cozinha por último, para poder correr sem molhar meus pés com gasolina. Burra. A porta principal que abria para a varanda já estava encharcada, mas havia outra porta pequena também. Ficava perto do escritório do meu avô e dava para a passagem que leva à casa dos empregados. Eu a usaria. Molhei uma parte do corredor e depois a sala de artesanato, sentindo uma onda de tristeza por estragar os tecidos estampados e as linhas coloridas da minha avó. Ela teria odiado o que eu estava fazendo. Amava seus tecidos, sua antiga máquina de costura, seus lindos, lindos objetos. Fui burra de novo. Ensopei de gasolina minhas sandálias com sola de corda. Tudo bem, fiquei calma. Eu usaria até terminar e depois as jogarias no fogo ao correr para fora. No escritório do meu avô, subi na mesa, molhando as estantes até o teto, segurando a lata de gasolina bem longe de mim. Ainda havia uma boa quantidade de combustível e aquele era meu último cômodo, então encharquei bem os livros. Depois molhei o piso, empilhei os jornais sobre eles e me afastei até um pequeno vestíbulo que levava à porta. Tirei as sandálias e as joguei sobre a pilha de revista. Pisei em um quadrado de chão seco e coloquei a lata de gasolina no chão. Tirei um palito de fósforo do bolso da calça e acendi meu rolo de papel toalha. Arremessei o rolo em chamas na pilha de jornais e observei até pegar fogo. O fogo acendeu, cresceu e se espalhou pelas portas largas do escritório. Vi uma linha de fogo atravessar o corredor de um lado e ir para a sala do outro. O sofá começou a queimar. Então, diante de mim, as estantes irromperam em chamas. O papel encharcado de gasolina queimava mais rápido do que todo o resto. De repente, o teto pegou fogo. Eu não conseguia desviar os olhos. As chamas eram terríveis, extraordinárias. Então, alguém gritou. E gritou de novo. Vinha do cômodo exatamente acima do meu, um quarto. Johnny estava no segundo andar. Eu havia botado fogo no escritório e ele estava queimando mais rápido do que o resto. O fogo estava subindo e Johnny não tinha saído. Ah, não. Eu me joguei na porta dos fundos, mas ela estava trancada. Minhas mãos estavam escorregadias por causa da gasolina. O metal já estava quente. Virei as trancas, 1, 2, 3, mas algo deu errado e a porta ficou presa. Outro grito. Tentei as trancas novamente, não consegui desistir. Cobri a boca e o nariz com as mãos e saí correndo pelo escritório em chamas. Depois pelas labaredas no corredor até a cozinha. O cômodo ainda não estava queimando, ainda bem. Apressei-me pelo chão molhado até a porta do quartinho dos fundos. Tropecei, deslizei e caí, ensopando-me nas poças de gasolina. As barras da minha calça jeans estavam queimando devido à passagem pelo escritório. O fogo passou para a gasolina no chão da cozinha, correu para os armários de madeira e para os alegres panos de prato da minha avó. As chamas se alastraram rapidamente pela saída do quartinho à minha frente, e eu vi que minha cabeça estava pegando fogo do joelho ao tornozelo. Eu me atirei na direção da porta, correndo pelo meio das labaredas. Saiam! Gritei, embora duvidasse que alguém pudesse me ouvir. Saiam agora! Do lado de fora, atirei-me sobre a grama, rolei até apagar o fogo da minha calça. Já dava para ver que os 2 andares de cima da Clermont estavam brilhando com o calor, e o andar térreo estava totalmente incendiado. Quanto ao porão, não dava para saber. Get, John, Mirri, onde vocês estão? Nenhuma resposta. Tentando conter o pânico, disse a mim mesmo que eles já deviam ter saído. Calma, tudo ia ficar bem. Tinha que ficar. Onde vocês estão? Gritei novamente, começando a correr. Novamente, nenhuma resposta. Provavelmente estavam num caradouro, deixando as latas de gasolina. Não era longe, então corri, gritando o nome deles o mais alto que conseguia. Meus pés descalços batiam na madeira da passagem, provocando um eco estranho. A porta estava fechada. Abri com um empurrão. Get, John, Mirri. Não havia ninguém lá. Mas já podia estar em Cundandon, não podia? Imaginando por que estava demorando tanto. Uma passagem saí do Ancaradouro, passa pela quadra de tênis e leva a Cundandon. Saí correndo de novo. A ilha extremamente calma no escuro. Disse a mim mesmo repetidas vezes, eles vão estar lá, esperando por mim, preocupados comigo. Vamos rir porque estamos todos a salvos. Vamos cobrir minhas queimaduras com água gelada e achar que tivemos sorte. Vamos. Mas ao chegar lá, vi que as luzes estavam apagadas. Ninguém estava esperando. Voltei às pressas para Clermont. Quando pude vê-lo, estava pegando fogo de cima a baixo. A sala da torre estava queimando. Os quartos estavam queimando. As janelas do porão brilhavam em laranja, tudo quente.
Corri para a entrada do quartinho dos fundos e puxei a porta. A fumaça começou a sair. Tirei o suéter e a calça encharcada de gasolina, engasgando e tossindo, entrei na cozinha e fui para a escadaria que levava ao porão. No meio dos degraus havia uma parede em chama. Uma parede. Getty não tinha saído. Nem ia sair. Virei e subi correndo na direção de Johnny Mirre, mas a madeira queimava meus pés. O corrimão pegou fogo. A escadaria à minha frente desabou, lançando fagulhas. Cambaleei para trás. Eu não tinha como subir. Eu não tinha como salvá-los. Não havia lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum para ir. Exceto abaixo. Capítulo 82. Eu me lembro disso como se estivesse revivendo tudo, sentada nos degraus de Windermere, ainda olhando fixamente para o ponto em que Getty desapareceu na noite. A percepção do que fiz vem na forma de névoa em meu peito, fria, escura e dilatada. Faço cara de dor e me inclino para frente. A névoa gelada corre do peito para as costas e sobe pelo pescoço, atinge a cabeça e desce pela coluna. Frio, frio, remorso. Eu não devia ter jogado gasolina na cozinha primeiro. Eu não devia ter iniciado fogo no escritório. Que idiota eu fui ao encharcar tantos livros. Qualquer um poderia ter previsto como eles queimariam rápido. Qualquer um. Devíamos ter combinado o momento certo de atear fogo nos jornais. Eu devia ter assistido para ficarmos juntos. Eu nunca devia ter ido verificar o ancoradouro. Eu devia ter corrido para Condondon. Se ao menos eu tivesse voltado mais rápido para Clermont, talvez pudesse ter tirado Johnny de lá. Ou alertado Getty antes de o porão pegar fogo. Talvez pudesse ter encontrado os extintores de incêndio e dado um jeito de apagar as chamas. Talvez. Se ao menos eu desejava tanta coisa para nós, uma vida livre de pressão e preconceito, uma vida livre para amar e ser amada. E veja só, eu os matei. Meus mentirosos, meus queridos, eu os matei. Minha Mirren, meu Johnny, meu Getty. Essa consciência passa da coluna para os ombros e para a ponta dos dedos. Transforma-os em gelo, eles lascam e quebram, pequenos pedaços estilhaçados nos degraus de Windermere. Rachaduras fragmentam meus braços e sobem pelos ombros e pelo pescoço. Meu rosto está congelado num grunhido de dor de uma bruxa. Mas minha garganta está fechada, não consigo produzir nenhum som. Estou congelada quando merecia queimar. Eu devia ter me calado em vez de dizer que tínhamos de fazer algo com nossas próprias mãos. Devia ter ficado quieta, cedido. Conversar por telefone seria o bastante. Logo teríamos carteira de motorista. Logo iríamos para a faculdade. E as lindas casas do Sinclair seriam algo distante e insignificante. Podíamos ter sido pacientes. Eu podia ter sido a voz da razão. Assim, talvez ao beber o vinho das tias, podíamos ter esquecido nossas ambições. A bebida nos daria sono, dormiríamos na frente da televisão, zangados e impotentes, quem sabe, mas sem botar fogo em nada. Não posso desfazer isso. Arrasto-me para dentro e subo para o quarto apoiada em mãos de gelo rachado, deixando um rastro de cacos do meu corpo congelado. Meus calcanhares, meus joelhos, debaixo dos cobertores, tremo convulsivamente. Pedaços de mim se partem sobre o travesseiro. Dedos, dentes, mandíbula, clavícula, finalmente os tremores param. Começo a me aquecer e derreter. Choro por minhas tias que perderam seus primogênitos, por Will que perdeu o irmão, por Liberty, Bonnie e Taft que perderam a irmã, por meu avô que não apenas viu seu castelo se reduzir a cinzas, mas perdeu os netos, pelos cães, os pobres cães desobedientes. Choro pelas reclamações vãs que fiz o verão todo, por minha vergonha e autopiedade, por meus planos para o futuro. Choro por todas as coisas que doei, sinto falta do meu travesseiro, dos meus livros, das minhas fotos. Estremeço diante das minhas ilusões de caridade, da minha vergonha mascarada de virtude, das mentiras que contei a mim mesmo, dos castigos que impus a mim mesmo e a minha mãe. Choro horrorizada por toda a família ter sido queimada por mim e por ter sido a causa de tanto sofrimento. No fim, nós não salvamos o Idi. Ele foi para sempre, e se é que algum dia existiu. Acabamos com a inocência do lugar, daqueles dias em que ainda não conhecíamos a extensão da raiva das tias, antes da morte da minha avó e da deteriorização do meu avô. Antes de virarmos criminosos, antes de virarmos fantasmas. As tias se abraçam por não estarem livres do peso da Clermont, de tudo que ela simbolizava, mas em decorrência da tragédia, por empatia. Não porque a libertamos, mas porque a destruímos, e elas se uniram diante do horror. Johnny queria correr uma maratona. Queria percorrer quilômetro a quilômetro, provocando que seus pulmões não se esgotavam. Provando que ele era o homem que meu avô queria que fosse. Provando sua força, apesar de ser tão pequeno. Seus pulmões se encheram de fumaça. Ele não tem mais nada a provar. Nenhum motivo para correr. Ele queria ter um carro e comer bolos elaborados que via na vitrine das confeitarias.
Queria rir muito, comprar obras de artes e usar roupas elegantes, suéter, cachecóis e coisas de lãs com listras. Queria fazer um atum de lego e pendurar como se fosse um animal empalhado. Recusava-se a ser sério, era um extremo oposto, mas era uma pessoa muito comprometida com as coisas que importavam a ele. A corrida, Will, carros mentirosos, seu senso do que era correto. Ele abriu mão da poupança para a faculdade sem hesitar nem por um segundo para defender seus princípios. Penso nos braços fortes de John, na lista de protetor solar branco em seu nariz, e quando ficamos mal juntos por causa da era venenosa e deitamos um do lado do outro na rede com coceira. E quando ele fez para mim e para Minnie uma casa de boneco com papelão e pedras que havia encontrado na praia. Jonathan Sinclair Dennis, você teria sido uma luz no escuro para tanta gente. Você foi uma luz, você foi, e eu te decepcionei da pior forma possível. Choro por Minnie, que queria conhecer o Congo. Ela ainda não sabia como queria viver e nunca acreditava. Estava pesquisando e descobriu que se sentia atraída por aquele lugar. Agora nunca será real para ela. Nunca será nada além de fotografias e filmes e histórias publicadas para o entretenimento das pessoas. Mirren fala muito sobre relação sexual, mas nunca teve uma. Quando éramos mais novas, ficávamos acordadas até tarde, dormindo juntas na varanda da Windermere, em sacos de dormir, rindo e comendo doce. Brigávamos por bonecas Barbie, maquiávamos umas outras e sonhávamos com o amor. Mirren nunca terá um casamento com rosas amarelas, nem um noivo que a ama bastante para usar uma faixa amarela ridícula na cintura. Ela se irritava com facilidade, era mandona, mas sempre achava graça disso. Era fácil deixá-la brava. Ela quase sempre estava zangada com Biz e irritada com as gêmeas, mas logo se enchia de arrependimento, resmungando angustiada sobre sua língua afiada. Ela amava sua família, amava a todos e lia para os irmãos, ajudava-os a fazer sorvete e lhes dava conchas bonitas que havia encontrado. Ela não pode mais consertar as coisas. Ela não queria ser como a mãe, não queria ser uma princesa, mas uma exploradora, uma executiva, uma boa samaritana, uma sorveteira, alguma coisa. Alguma coisa que nunca vai ser por minha causa. Mirren, não posso nem pedir desculpas. Não existe uma palavra no escrevi para escrever como me sinto mal. E Get, meu Get, ele nunca irá para a faculdade. Tinha aquela mente ávida, estava constantemente revirando as coisas, não em busca de respostas, mas de compreensão. Ele nunca irá satisfazer sua curiosidade, nunca terminará de ler os 100 melhores romances já escritos, nunca será o grande homem que poderia ser. Ele queria acabar com o mal, queria expressar sua raiva. Vivia com intensidade meu corajoso Get. Não se calava quando as pessoas queriam que se calasse. Fazia com que ouvisse e depois as ouvia também. Recusava-se a levar as coisas na brincadeira, embora sempre tivesse muita facilidade para rir. Ele me fazia rir e me fazia pensar, mesmo quando eu não estava com vontade, mesmo quando tinha muita preguiça de prestar atenção. Get me deixou sangrar sobre ele, sangrar sobre ele, sangrar sobre ele. Nunca se importou. Queria saber por que eu estava sangrando. Pensava no que podia fazer para curar a ferida. Ele nunca mais comerá chocolate. Eu o amava. Eu o amava da melhor forma que podia. Mas eles estavam certos. Eu não o conhecia direito. Nunca visitarei seu apartamento, nem experimentarei a comida de sua mãe, nem conhecerei seus amigos da escola. Nunca verei a colcha de sua cama, nem os pôsteres na parede. Nunca entrarei na lanchonete onde ele comia sanduíche de ovo pela manhã, ou a esquina onde prendia a bicicleta com 2 correntes. Nem sei se ele comia sanduíche de ovo e tinha pôsteres. Nem sei se ele tinha bicicleta ou uma colcha sobre a cama. Estou apenas imaginando os suportes para a bicicleta na esquina porque nunca fui para casa com ele. Nunca vi sua vida, nunca conheci aquela pessoa que Get era quando não estava na ilha Beachwood. Seu quarto agora deve estar vazio. Ele está morto há 2 anos. Nós deveríamos estar. Nós deveríamos estar. Eu te perdi, Get, porque me apaixonei desesperadamente. Desesperadamente. Penso em meus mentirosos queimando nos últimos minutos dele, inalando fumaça e pele em chamas. Como deve ter sido doloroso. O cabelo de Mirren em chama, o corpo de Johnny no chão. As mãos de Get, a ponta dos dedos queimadas, os braços enrugados com fogo. O dorso de suas mãos, palavras, esquerda, Get, direita, cadência, minha caligrafia. Choro por ser a única de nós que ainda está viva, porque terei de passar pela vida sem os mentirosos, porque eles terão de seguir para os que esperam, seja o que for sem mim. Eu, Get, Johnny, Mirren, Get, Johnny e eu. Estivemos aqui, este verão, e não estivemos aqui. Sim e não. É minha culpa, minha culpa, minha culpa. E ainda assim eles me amam. Apesar dos pobres cães, apesar da minha tolice e grandiosidade, apesar do nosso crime,
Apesar do meu egoísmo, apesar dos meus lamentos, apesar de sorte idiota de ter sido a única que sobrou, ou da incapacidade de dar valor a isso, quando eles não têm nada. Nada mais além desse último verão juntos. Eles disseram que me amavam, eu senti no beijo de Getty, na risada de Johnny. Mirra até mesmo gritou para o mar. Acho que foi por isso que vieram. Eu precisava deles.